Você está bem? Eu estou feliz por nós podermos, neste momento, continuar estudando a Palavra de Deus. Eu te peço para divulgar o nosso trabalho, divulgue este canal, Pastor Edson Rodrigues, me ajude a divulgar a Palavra de Deus. Nesse segundo vídeo, nós vamos estudar as principais escolas de interpretação escatológicas. Pela reverência que se deve à Palavra de Deus, ore junto comigo o Salmo 119, versículo 18. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos entender o que diz, na verdade, o sentido da Tua Palavra. Para nós que pertencemos à geração do século 21. Eu quero olhar junto com você que as igrejas cristãs seguem diferentes formas de interpretar a escatologia. A escatologia exige de cada um de nós, independente da denominação que pertencemos, exige de nós um sentimento de busca, não só ao tema escatológico, que se refere à doutrina dos últimos dias ou das coisas que ainda estão por vir, mas em toda a Bíblia nós precisamos desenvolver esta busca. Deus nos deixa algo escrito na sua palavra, mas nós podemos nos enganar na interpretação. Vamos ver um exemplo simples? Olha comigo lá em Marcos, o Evangelho, capítulo 8, verso 27. Jesus pergunta aos discípulos: o que andam dizendo sobre mim? E eles ainda estavam em dúvida, mas Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se animou, Jesus o elogiou por esta conclusão e lhe informou que esta ideia foi trazida a ele por uma revelação direta de Deus. O Senhor Jesus falou: Simão, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Eu estou certo de que Deus pretende revelar coisas mais exatas a nós, nestes dias, sobre a escatologia. Sabe por quê? É porque muitas coisas previstas nas profecias estão para acontecer e nós precisamos estar preparados para vivenciá-las. Eu creio que o enfoque mais simples para entrarmos no assunto é pelo estudo do milênio, ou seja, respondamos a uma pergunta: quando será o milênio? Observe o livro de Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 4. Ali o milênio é descrito. Apocalipse 20, verso 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto é bem pertinente, bem esclarecedor, apesar de ser bastante simbólico. Mas neste momento é só para nós mostrarmos ou olharmos juntos que o milênio é uma realidade. Existem quatro escolas de interpretação. 1. Milenismo. 2. Pós-milenismo. 3. Pré-milenismo histórico. E 4. Pré-milenismo dispensacionalista. No entanto, essas quatro escolas têm em comum alguns pontos absolutos. Vamos colocar 2 pontos absolutos. 1. Todos passaremos a eternidade com Cristo. Independente da escola a que postulamos ou que temos aprendido na nossa igreja,
Todos temos isto em comum: vamos passar a eternidade com Cristo. Segundo absoluto, todos acreditamos na segunda vinda de Cristo. Olha, estudar esse assunto vale a pena. Precisamos entender mais a Bíblia. Precisamos dialogar mais sobre isso. Precisamos aumentar as nossas convicções. E olha, precisamos nos precaver contra dois extremos: a incredulidade e a heresia, que seria, no caso, a oposição a conceitos bíblicos. Então, vamos olhar a primeira escola, que é amilenismo. Para o cristão amilenista, o milênio está acontecendo. O milênio foi inaugurado para o amilenista, quando Jesus morreu por nós e subiu ao céu. Nessa perspectiva, a tribulação está acontecendo até que Jesus volte. Compreende? Então, para eles, a grande tribulação persiste sobre o povo de Deus durante o milênio. Nessa visão, o cristão, ao morrer, passa a reinar com Cristo na glória. Na visão amilenista, os números representam magnitudes simbólicas e não uma escala matemática. E por isso, creem nessa premissa mesmo depois de 2000 anos da ressurreição de Cristo, porque 1000 anos são vistos apenas como uma grande extensão de tempo. Entendendo melhor, para os amilenistas, Jesus reina num milênio celestial com as almas dos que morreram. Veja isto graficamente. Podemos olhar nesta gravura, nesta ilustração, antes o milênio, depois a segunda vinda. É algo marcante para o amilenista. Alguns amilenistas, exemplos de amilenistas: Agostinho de Hipona, teólogo que viveu no século V, pessoa que influenciou muito na história da igreja. Martinho Lutero, João Calvino, que foram reformadores do século XVI, se apresentaram com ideias amilenistas. Segunda escola de interpretação, pós-milenismo. Para o cristão pós-milenista, o reino milenial está acontecendo desde que Jesus subiu ao céu. Então este conceito é similar ao amilenismo, com algumas diferenças. Esse reino estaria se implantando gradualmente, conforme o evangelho vai se expandindo na história, e iria se estabelecer em toda a terra. Implantação gradual, conforme o evangelho vai sendo pregado. Essa ideia foi defendida, entre outros, pelo renomado pastor Jonathan Edwards, que ministrou a partir da década dos anos 1730, expondo essas ideias em sua igreja em Northampton, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Nos séculos 18 e 19, o pós-milenismo ficou em evidência porque os movimentos de evangelização transcultural se inspiraram na ideia de que o milênio seria estabelecido por meio da evangelização mundial. E aí, para estas pessoas, não haveria mais guerra, nem doença, nem pobreza. A maioria dos pós-milenistas afirma que a grande tribulação está ocorrendo agora. Existem também um grupo de pós-milenistas que são preteristas. Então acreditam que a grande tribulação ocorreu no primeiro século, quando os romanos destruíram o Templo de Jerusalém no ano 70. Para eles, Nero teria sido o anticristo por causa dos 42 meses de opressão exercidos sobre os cristãos. Olha, mas é evidente que Nero não preenche completamente o perfil traçado na Bíblia acerca do anticristo, pelos textos que nós temos esclarecendo sobre o anticristo. A ilustração a seguir sintetiza a principal ideia do pós-milenismo. Portanto, vamos ver isto graficamente. A sequência é tribulação, milênio em implantação na Terra e, em seguida, o advento do reino eterno. Terceira escola, pré-milenismo histórico. Essa escola de interpretação
é designada de histórico porque foi postulada pelos cristãos em grande parte da história da igreja. Os cristãos, desde o início, Desde o início, lá para os pais da igreja. Veja, nessa visão, Jesus voltará depois da grande tribulação e antes do milênio. Veja isso no esquema. O esquema vai nos ajudar a enxergar o pré-milenismo histórico. Observe que a igreja passa na terra a grande tribulação. Jesus volta de uma só vez. Então veja novamente, num só dia Jesus arrebata a igreja, volta para a terra, destrói o império do anticristo e estabelece o milênio. Então, nesta gravura você consegue compreender tudo isto. Os cristãos que defendem essa visão possuem uma perspectiva aliancista. Isto é, de acordo com o aliancismo, Deus tem uma só aliança. Como Israel rejeitou o Messias, a igreja tomou o lugar de Israel no plano de Deus. Para o aliancista, Deus escolheu Abraão para que os seus descendentes fossem o povo que geraria a pessoa de Jesus. Alguns pré-milenistas históricos, gerações de líderes posteriores aos apóstolos, que foram conhecidos como os pais da igreja. Eles defenderam que a igreja passará pela grande tribulação. Recentemente, Charles Haddon Spurgeon, pregador batista britânico, viveu de 1834 a 1892. Oswald Smith, pastor e escritor canadense, 1889 a 1996. São exemplos. Quarta escola, pré-milenismo dispensacionalista. Olha, esta visão vem predominando a partir do século XX. É o ponto de vista que eu estou apresentando como aquele que melhor expressa toda a sequência dos eventos proféticos da Bíblia. Na década de 1830, um irlandês por nome John Nelson Darby começou a enfatizar em suas pregações que a igreja poderia ser tirada do mundo antes da grande tribulação. Ele entendeu que a igreja era um grande parênteses no tempo profético entre a 69ª e a 70ª semana profética da profecia de Daniel. As ideias de Darby foram preparando as igrejas para adotarem esse modelo no início do século XX. Para o pré-milenista dispensacionalista, a vinda de Jesus ocorrerá em duas fases. Primeira fase, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Jesus virá recepcioná-la nas nuvens numa fase invisível. Segunda fase, ocorrerá no final da grande tribulação e terá a finalidade de livrar Israel, destruir o anticristo, julgar as nações e estabelecer o reino milenial. Para os dispensacionalistas, isto é, que creem nas dispensações, Deus desenvolveu alianças com dois povos, Israel e a igreja, que seriam duas agências diferentes do reino de Deus. Durante a tribulação, Deus retirará a igreja do mundo e retomará uma obra com Israel que fora interrompida. Então, o esquema a seguir nos permite observar todos estes eventos. Inclusive, atente para o seguinte: haveria então uma era da igreja que começou com a vinda de Jesus e todo o seu trabalho sacerdotal. Esta era da igreja dura até o arrebatamento. A igreja é retirada, a tribulação duraria 7 anos e a fase invisível de Jesus é com o arrebatamento. E a fase visível de Jesus é no final da grande tribulação, aonde ele será revelado, aonde todo olho o verá. E ele virá para estabelecer o milênio. Lembre-se daquele texto que nós vimos em Apocalipse 20, que Satanás é preso e Jesus reinará
por 1000 anos. Obrigado pela sua atenção. No próximo vídeo vamos estudar algumas profecias incríveis que foram escritas no livro de Daniel e se cumpriram de maneira fantástica. Até lá, Deus te abençoe sempre. Lembre-se, o que há de vir virá, não tardará.